Sabe, no mundo da engenharia, às vezes as peças mais minúsculas têm os papéis mais gigantescos. E os acoplamentos são um exemplo perfeito disso. Entender como eles funcionam é crucial. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso para resolver um verdadeiro quebra-cabeça de engenharia. E o nosso desafio é esse aqui. E olha, não é uma questão qualquer, não. Isso aqui caiu de verdade num concurso para engenheiros. Ela testa um conhecimento super específico que a gente vai desvendar junto, passo a passo. Beleza, para a gente decifrar essa questão, primeiro a gente precisa montar o tabuleiro e entender as peças principais do jogo. Vamos começar pelo básico, construindo uma base bem sólida para chegar na resposta certa. Então, vamos pensar nos eixos da seguinte forma. Eles são as grandes avenidas por onde a potência passa. Em qualquer máquina que tem algo girando, pode apostar que tem um eixo ali no meio, levando a energia de um lugar para o outro para fazer o trabalho acontecer. E se os eixos são as avenidas, o torque é a energia em si, o fluxo de carro em alta velocidade. É aquela força de torção que viaja pelo eixo para fazer as coisas girarem. É o que faz a roda do carro girar, a hélice do ventilador, tudo. E essa ilustração aqui mostra isso perfeitamente. Dá para ver direitinho o torque, ali representado por mt, sendo aplicado e literalmente torcendo o eixo. É essa ação de torcer que transmite a potência. É a força em ação. E agora a gente chega na estrela do dia, o acoplamento. Se os eixos são duas avenidas, o acoplamento é a ponte. É a peça que conecta um eixo no outro para garantir que a potência continue fluindo sem parar. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. A nossa questão quer saber a diferença entre dois tipos de pontes, as rígidas e as flexíveis. E entender essa diferença é o que vai resolver o nosso quebra-cabeça. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Os acoplamentos rígidos são para um mundo perfeito, onde os eixos estão alinhados com precisão milimétrica. Já os flexíveis, bom, eles são feitos para o mundo real, onde as coisas nem sempre são perfeitas. É como comparar uma barra de forro com a nossa coluna vertebral. A barra é forte, mas inflexível. Já a nossa coluna é forte e consegue se ajustar, absorver os impactos e proteger todo o resto do corpo. Essa é a grande sacada. E aqui está a palavra mágica, a que resolve praticamente toda a questão: desalinhamento. A razão de existir dos acoplamentos flexíveis é, fundamentalmente, lidar com isso. Grava bem essa palavra, desalinhamento. Certo. Agora que a gente já tem essa base, estamos mais do que prontos. Vamos voltar para a questão e analisar as alternativas, eliminando as erradas uma por uma. Vamos olhar a letra A. Aumentam vibrações e ruídos. Peraí, isso é exatamente o contrário do que eles fazem. Lembra da analogia da coluna vertebral? Uma das maiores vantagens deles é justamente absorver os trancos, ou seja, diminuir a vibração e o ruído. Então, letra A pode descartar. Agora C, reduzem a vida útil dos componentes. De novo, é o oposto. Se o acoplamento está lá, absorvendo o choque e compensando o desalinhamento, ele está, na verdade, protegendo as outras peças, como os rolamentos. Ele alivia o estresse do sistema. Então, na prática, ele ajuda a aumentar a vida útil da máquina. Letra C, errada também. E a letra D fala de maior capacidade de transmissão de torque. Geralmente, por serem uma peça única, sólida, os acoplamentos rígidos aguentam mais torque. Os flexíveis, para poderem ter essa maleabilidade, acabam abrindo mão de um pouco da capacidade máxima de torque. É uma troca. Então, quem geralmente transmite mais torque é o rígido. Letra D, incorreta. Bom, se a C e a D estão erradas, sobrou a letra B. Vamos confirmar? São indicados para sistemas onde os eixos podem apresentar desalinhamentos. Bingo! Exatamente o que a gente conversou. Essa é a definição perfeita da função principal de um acoplamento flexível. Achamos a resposta certa. E só para cravar, para não ter dúvida nenhuma, olha só a confiança de um especialista resolvendo essa mesmíssima questão. Ele fala que o ponto-chave é o desalinhamento, confirma a letra B e pronto, tchau, próxima questão. É isso aí. Ok, mas por que isso tudo é tão importante para além de uma prova de concurso? Vamos sair um pouco da teoria e ver o que acontece no mundo real quando a escolha do acoplamento é errada. Uma escolha errada aqui pode causar um problemão. A gente está falando de mais vibração, de desgaste muito mais rápido de peças caras, de perda de eficiência e, no pior dos cenários, da falha completa da máquina. É um risco enorme. Então, a grande lição aqui é que a escolha de um componente que parece pequeno, como um acoplamento, tem um efeito dominó gigantesco.
Impacta na segurança, na confiabilidade e no tempo que aquele equipamento todo vai durar. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Quantos outros componentes invisíveis como este são absolutamente essenciais para o funcionamento das máquinas e tecnologias que a gente usa todo santo dia? O mundo da engenharia está cheio desses heróis silenciosos.